aí, pessoal, vamos então começar criando um novo projeto. Java, aplicação Java, Next. Então, usando aqui o nosso NetBeans. Para quem não sabe ou não tem o NetBeans instalado, dá uma olhadinha no próximo vídeo que tem toda a instalação, tá? Seu projeto precisa de uma pasta. Então, nós vamos escolher aí a pastinha padrão do NetBeans e criamos o nosso projeto. O Group ID, na verdade, é o grupo de pacotes, né? Então, o padrão é usar o nome do domínio ao contrário. Olha lá. Então, foi criado e você vai criar agora especificamente uma pasta para cada coisa do seu projeto. Eu vou criar primeiro a model, que é onde ficarão as classes com seus atributos sets e gets. Próximo pacote, então, para aproveitar o que já está escrito, clica com o botão direito, apaga e escreve view, que é a GUI, a parte de visualização, são os formulários. E aí, criando um novo pacote, o data, que é onde nós teremos as classes que farão a comunicação com o banco de dados. Mais um pacote chamado extras, e aí esse pacote é o cara que vai ter as classes de validação, de formatação e as classes básicas aí do nosso projeto. Para o banco, vamos usar o MySQL e vamos rodar aqui um script, né? Esse script ele vai lá para a pastinha do projeto, porque é mais fácil de organizar, não que seja obrigatório, tá bom? É mais para deixar tudo junto. Então, a gente vai abrindo as pastinhas que a gente colocou lá, o nome do domínio, ao contrário, né? Então, ele criou todas as pastas e eu vou salvar o banco de dados lá na parte do nosso projeto no NetBeans. Olhando então as tabelas criadas no meu banco, então, feita a execução desse script, eu tenho todas as tabelas criadas ali, as suas colunas, ó. Categorias, empréstimos, obras. Então, é uma biblioteca pessoal, onde você cadastra os livros que você tem, as coisas que você tem, e aí, caso você empreste para alguém, você tem isso registrado ali no seu projetinho, né, no seu sistema. Então, baseado ali na nossa base de dados, nós vamos criar as classes model dela. Então, é analisar quais são os atributos que existem em cada uma das tabelas, e nós vamos criar aqui os atributos, colocarmos os modificadores de acesso e também colocarmos os construtores. Então, de acordo com o tipo de dado do banco, vai ser criado a classe model respectiva para ele. Então, você pode digitar tudo ou mandar refatorar. Se você der um refatorar e encapsular os campos, ele já vai criar os sets e gets para você automaticamente. Eu prefiro não colocar os comentários e dar um refatorar. Aí, ó, foi criado os sets e gets da classe para vocês. Agora, ó, botão direito na área em branco, inserir código, construtor. Vou criar primeiro o construtor com parâmetros, então selecionei os dois campos, e posteriormente o construtor sem parâmetros. Lembrando que se você não coloca nada, ele usa sempre os sem parâmetros. Se você colocar o com parâmetros, ele deixa de chamar automaticamente os sem parâmetros. No mundo ideal, você vai inicializar cada um dos atributos dentro desse construtor sem parâmetros. O com parâmetros ele já recebe os dados. Então, vamos seguindo e fazendo isso para todas as classes que tem uma tabelinha lá no nosso banco de dados. Então, criados os sets e gets, vamos criar o construtor.
Não faz diferença se é primeiro com o parâmetro e depois o sem, né, ou vice-versa. Mas é igual à classe anterior que a gente já criou. Então, agora a próxima classe, obra model, e também seguiremos no mesmo esquema. Vamos colocar primeiro os atributos. Olha lá, vamos ver quais são. O ID, a descrição, o ano. Autor, ano. Local. E agora a categoria. No banco é só o ID da categoria, que é uma chave estrangeira. Aqui nós vamos colocar o objeto completo, categoria e tipo. Então aí preciso fazer a importação, ó, categoria model e tipo model. Então eu preciso do objeto completo, não apenas do ID. Segue o mesmo processo agora, criando o nosso encapsulamento dos campos e depois criando os construtores. Nessa classe, é importante que os construtores sejam inicializados corretamente, porque você tem um objeto como atributo da classe. Ele precisa ser inicializado. Se você não criar o construtor sem parâmetros com a opção de new para esses dois atributos, você vai ter problemas mais para frente. Então, vejam, você tem agora um objeto. Então, esse objeto, se não for instanciado, mesmo sendo um atributo da classe, ele vai dar nulo. E aí você não vai conseguir jogar informação dentro dele. Quando você tem tipos de dados primitivos, inteiro, float, double, char, automaticamente o Java, né, o compilador, na hora de executar, ele vai inicializar para você. Ah, mas a string eu também não precisava inicializar. Sim, não precisava fazer o new, mas se você colocar igual abre e fecha aspas, ele faz o new para você. Já o categoria e o tipo, ele não vai fazer nada disso para você. Você que tem que fazer, tá? Próxima classe. Vamos criar agora o nosso empréstimo módulo. Mesmo esquema das anteriores. E se tem relacionamento, né, se tem chave estrangeira, eu preciso do objeto também colocado dentro dessa classe para mim. Então, é só olhar no banco e criar os atributos aí corretamente na nossa classe. Então, olhando rapidamente ali no script do empréstimo, deu para ver que faltava o ID da obra. Faltava, né, exatamente que coisa que você está emprestando. E aí não tinha esse relacionamento. Adicionei o campo. Ao salvar aqui no MySQL Workbench, ele vai salvar automaticamente dentro do meu projeto. E aí, se as tabelas já tinham sido criadas, o ideal é que você drope ela e crie novamente. E agora pode criar a classe naturalmente. Vejam, para data, ó, eu coloquei date time. A gente tem que tomar cuidado, porque existem várias classes que você pode usar. Só date do SQL, só date do útil, timestamp. Então tem vários tipos aí. Eu gosto de usar o timestamp, que eu acho mais fácil de fazer a gravação.
Então, agora, o construtor sem parâmetros, que vai seguir o mesmo esquema que nós vimos anteriormente nas demais classes. Instanciando aqui o meu obra. Depois, data de empréstimo. Então, veja, o timestamp, ele recebe um parâmetro. E aí, a gente vai pegar a data atual do sistema e já vai colocar ali. Então, ele recebe um long, então eu pego a data, converto para long e jogo para ele. Ok? A data da devolução vai ficar nula, porque eu vou escolher essa data dentro do sistema. E aí, eu não preciso de uma data prontinha já para isso. Feito? Classes Model funcionando.